Muito boa noite. Alessandro Mesquita na área, diretamente da sua residência na zona norte do Rio de Janeiro, mais precisamente em Cascadura, e em mais um episódio de Eu Leio a Bíblia. E você, lê a Bíblia? Estamos com mais uma passagem da Bíblia aqui para vocês, nessa noite de quarta-feira, para poder falar para vocês. Vocês sabiam, muita gente diz, que o primeiro milagre de Jesus Cristo foi transformar a água em vinho. Bom, se ele foi o primeiro milagre ou não, eu vou relatar como foi esse milagre de transformar a água em vinho. Então vamos lá? Você já está com a sua Bíblia na mão? A minha não está aqui, mas eu já estou com o esboço dela aqui. Beleza? Vamos lá, vamos começar? Então vamos. O milagre da transformação da água em vinho é um dos relatos mais famosos e significativos do Novo Testamento. Ele é conhecido tradicionalmente como o primeiro milagre de Jesus, como eu acabei de falar para vocês, né? Todo mundo diz que o primeiro milagre de Jesus foi transformar a água em vinho. Então vamos lá. Ele é conhecido tradicionalmente como o primeiro milagre de Jesus, ou o princípio dos sinais de Cristo. E ele está registrado exclusivamente no Evangelho de João. João Batista, aquele que batizou Jesus Cristo. Em João 2, versículo 1 ao 11. Abaixo detalho esse acontecimento, dividido em seu contexto histórico, o desenrolar dos fatos, o significado teológico e os detalhes curiosos que a Bíblia nos traz. Vamos começar? Um contexto, um casamento em Canaã, lá na Galileia. Teve um casamento em Canaã, lá na Galileia, um cenário de uma festa no casamento em Canaã, uma pequena aldeia na região da Galileia. A importância da festa. Na cultura judaica, da época dos casamentos, eram celebrações grandiosas, que duravam até 7 dias. O vinho não era apenas uma bebida comum, mas era um símbolo indispensável de alegria e hospitalidade. E olha que tinha gente importante nesse casamento lá na Vila da Galileia, tá? Os convidados. Jesus, seus primeiros discípulos que ele havia acabado de chamar, sua mãe Maria, e estavam presentes na festa de casamento. A crise. No meio da celebração, que o negócio estava como, né? A festa estava pegando fogo, estava um alvoroço só. E qual foi a crise? Acabou o vinho. A galera começou a ficar preocupada porque não tinha mais vinho. No meio da celebração, o vinho acabou. Para a família dos noivos, isso seria a maior humilhação. Porque os noivos já estavam com tudo preparado, a galera estava bebendo muito. Já naquela época a galera já bebia muito. Vou te contar uma coisa, hein? Mas no meio da celebração o vinho acabou e a família dos noivos ficou meio preocupada, né? Que, como é que vai servir mais vinho? A festa não está nem na metade, já acabou o vinho. Eu lembro até de que o pai da noiva, lembro na Bíblia, tá? Não lembro lá na época não. De que ele até falou que era para botar mais água nos barros lá, da onde foi transformada água em vinho, para poder render. Só que as pessoas que já estavam bebendo vinho, elas iam sentir isso, né? Então, isso seria terrível, uma grave quebra de protocolo que os deixaria marcados na comunidade. E aí foi desenrolar o milagre. Vamos desenrolar o milagre? Vamos embora, né? Tinha que chamar um homem para desenrolar o milagre. A Maria chamou Jesus, a intervenção de Maria. Ao perceber o problema, Maria vai até Jesus e diz de forma simples: meu filho, eles não têm mais vinho. Isso está relatado em João 2, versículo 3. A resposta de Jesus é clássica, né? Pode parecer um pouco ríspida à primeira vista em traduções modernas. Porém, mulher, o que eu tenho contigo? Ainda não é chegada a minha hora. João 2, versículo 4. No entanto, no grego original, o termo mulher, que é ginai, era um tratamento de imenso respeito. Ele chamava a Maria de mulher, mas era com respeito, não era mulher não, tá? Era com respeito. Então, era um tratamento de imenso respeito e afeto. Jesus estava apenas estabelecendo que o tempo dele para iniciar o seu ministério público ainda ia ser revelado. E a sua glória dependia da vontade do Pai, e não de pressões familiares. Ou seja, ele não ia transformar água em vinho se o Pai não quisesse. Mas, demonstrando total confiança no Filho, Maria disse aos serventes da festa: farei tudo que eles vos disser. Ou seja, galera, tudo que Jesus mandar fazer, vocês fazem.
mas façam tudo exatamente do jeito que ele vai falar. Está em João 2, versículo 5. A obediência dos servos e a transformação. No local havia 6 talhas de pedra, usada para os rituais de purificação dos judeus. Jesus ordena aos serventes que encheis de água todas essas talhas. Os servos encheram até a borda. Cada talha levava entre 2 e 3 mistretas, que era o equivalente a 80 a 120 litros por talha. No total era 480 a 720 litros de água. Jesus então diz: tirai agora e levai ao mestre-sala, o organizador gerente do banquete. Ao provar a água que havia sido transformada em vinho, o mestre-sala, que era o mestre de cerimônia, não sabia de onde vinha a bebida, embora o servente soubesse. Ficou impressionado com a qualidade. E aí o mestre-sala, que é o mestre de cerimônia, elogia o vinho. Ele chama o noivo e diz algo que quebrava o costume da época. Todo homem põe primeiro o bom vinho e quando já tem bebido muito, bota o inferior. Mas tu não. Tu guardaste até agora o melhor vinho que eu já bebi na minha vida. Está em João 2, versículo 10. Os aspectos teológicos e simbólicos do milagre, eles vão assim. Esse milagre vai muito além de salvar uma festa de casamento. Para o evangelista João, os milagres são chamados de sinais, aponta para uma realidade espiritual maior. A substituição da antiga aliança, as talhas eram de pedra e serviam para a purificação judaica, lá na lei antiga. Ao transformar a água dessas talhas em vinho excelente, Jesus simboliza que a antiga ordem ritualística estava sendo substituída pela graça, pela alegria e pela novidade do Evangelho. A abundância da graça, a quantidade de vinho gerada, cerca de 600 litros, era absurdamente generosa para o fim de uma festa. E isso simboliza a superabundância da melhor graça de Deus. Ele não dá apenas o suficiente, ele transborda. O melhor guardado para o final. O melhor foi guardado para o final, vocês não estão entendendo. O comentário do Mestre Sala reflete uma verdade espiritual. Enquanto o mundo oferece o seu melhor no início e depois oferece o seu pior, Deus faz o oposto. Ele transforma o cenário de escassez e guarda o melhor da sua presença e salvação para o fim. E, em resumo, a revelação da glória. O versículo 11 encerra a narrativa mostrando o impacto imediato do milagre. Jesus fez este início de sinais em Canaã da Galileia e manifestou a sua glória e seus discípulos creram nele. Isso está em João 11. Ou seja, nós humanos, hoje em dia, o que nós fazemos? Né? Eu não bebo, mas eu já bebi. Mas o que nós fazemos? Quando a gente faz uma festa, nós servimos sempre o melhor para o convidado, né? A gente sempre serve o melhor para o convidado, não tem jeito, né? E depois a gente vai servindo o pior, porque depois que tu já tá bêbado mesmo, qualquer coisa que tu beber é água. Mas naquela época não. Naquela época eles ofereceram um vinho de tradição menor, que já estava bom para os convidados, mas Jesus foi lá no final da festa e transformou a água no melhor vinho que todos os convidados beberam, e foi um comentário na cidade de Canaã, na Vila da Galileia. Esse foi mais um relato de Eu Leio a Bíblia. E você, lê a Bíblia? Amanhã eu tenho mais uma passagem para vocês. A todos vocês, uma noite abençoada, uma noite reparadora, descansem, porque amanhã muita gente trabalha. E eu estou aqui para poder passar sempre uma mensagem positiva para todos vocês. Que Deus os abençoe, que Deus toque no coração de cada um, que Deus possa amansar o meu coração, que possam amansar o seu coração que está aí do outro lado, tá bom? Um grande beijo e até amanhã.